E aí, galera, tudo bem? É um prazer enorme, estamos aqui falando com você. E hoje a gente vai falar um tema muito interessante. Vamos falar sobre longevidade. A longevidade é um tema que é discutido há muito tempo, né? Desde os tempos passados. Quais são os fatores que fazem a gente viver mais? O que é que está relacionado, né? Como a gente vive mais de 100 anos? São algumas perguntas que foram realizadas ao longo do tempo e são realmente dúvidas para muita gente até hoje. E é interessante, né, saber que a expectativa de vida hoje do brasileiro é em torno de 76 anos. Isso tem aumentado ao longo dos anos, mas nessas últimas décadas tem ficado em torno na casa de 70 anos, né? E dois fatores são os principais que fazem a gente viver mais, né? São os fatores internos, né? Fatores intrínsecos da gente e fatores externos. Os fatores internos são fatores genéticos, né? Eles representam em torno de 10%. E os fatores externos são os fatores relacionados à saúde e relacionados a questões comportamentais, né? São aquelas questões comportamentais que eu falei sobre você, o que a gente se alimenta, o que a gente faz, se a gente consome algum tipo de produto, algum tipo de substância, tudo isso está relacionado aos fatores externos e que também fazem parte, né, do que a gente vai viver mais ou menos. E nos Estados Unidos existe um estudo, um grupo, né, que ele começou a estudar um pouco mais sobre esse tema, né, chamado de Blue Zones. Ele foi o Instituto Nacional de Geografia e o Instituto Nacional de Longevidade americano. Para responder essa pergunta, né, ele começou a avaliar no mundo quais são as regiões, né, o que essas regiões, determinadas regiões onde as pessoas viviam mais de 100 anos, né, pessoas que tinham uma grande longevidade, elas tinham de comum. Então, esse grande grupo americano, né, formado por médicos, por outros profissionais da área da saúde, e esse estudo ela selecionou 5 grandes regiões, né, para ser avaliadas que tinham uma expectativa de vida muito alta. Então, a primeira região foi a região de Lima Linda, na região da Califórnia, nos Estados Unidos. A segunda localidade foi na Costa Rica. A terceira região foi em uma localidade da ilha de Sardinha, né, na Itália. A quarta região, né, civilização que foi avaliada foi na Grécia, em Icásia. E a última, a quinta região, foi no arquipélago de Okinawa, né, entre as ilhas centrais de Okinawa, no Japão. Então, dentro dessas regiões, foi visto que eles tinham alguns comportamentos, algumas ações, algumas mudanças, né, algumas atitudes que faziam com que essas pessoas vivessem mais anos. E a primeira grande descoberta que eles tiveram está relacionada à movimentação natural do corpo, né? Eles observaram que essas regiões tinham características em comum que faziam com que essas pessoas tivessem uma movimentação mais ativa do corpo, né? Por exemplo, na região da Sardinha, né, na Itália, as mudanças geográficas eram tantas, né? Era uma região muito montanhosa que faziam com que essas pessoas elas tivessem uma movimentação para fazer os trabalhos, fazer as atividades manuais do dia a dia muito maior. E isso fazia com que elas praticassem mais atividade física. Consequentemente, elas conseguiam ter uma expectativa de vida maior. E isso é simples de a gente colocar em prática na nossa vida, né? Por exemplo, preferir fazer atividades de caminhada, por exemplo, para deixar o filho na escola, para ir ao trabalho, andar de bicicleta para fazer os afazeres do dia a dia, ou até mesmo nas atividades em casa, preferir mais atividades manuais do que atividades automatizadas. E a segunda descoberta que eles tiveram foi relacionada à perspectiva correta. Você tem uma perspectiva correta, ou seja, você tem um propósito de vida, você tem um direcionamento, você tem um caminho a seguir, fazendo com que essas pessoas elas tivessem uma expectativa de vida maior. Como assim? No exemplo de Okinawa, eles têm uma filosofia de vida chamada de Ikigai. Ikigai quer dizer razão pela qual você acorda todos os dias. Ou seja, você tem um propósito, você tem uma razão para você acordar todos os dias de forma alegre, vívida. Isso fazia com que essas pessoas elas tivessem um sentimento de direcionamento muito maior e, consequentemente, elas conseguiam viver muito melhor e de uma forma muito mais feliz. E isso é interessante, essa questão, porque a gente precisa ter um propósito de vida nas nossas vidas, a gente precisa ter um direcionamento, ter um caminho a ser trilhado para que a gente consiga viver de forma mais feliz e, consequentemente, a gente não tenha tanto estresse.
Porque já se sabe, né, através da medicina, que o estresse está relacionado a várias doenças, né, devido ao aumento das células inflamatórias e, consequentemente, aumenta a chance de doenças cardiovasculares, como infarto, ou até mesmo doenças neurológicas, né, como demências relacionadas ao Alzheimer mesmo. Então, isso é importantíssimo, né, e é o segundo ponto que essas pessoas tinham em comum. E a terceira característica que essas pessoas tinham era relacionada à questão alimentar, né, era uma alimentação rica em frutas, verduras e hortaliças. Elas tinham uma grande quantidade de peixes e ômega 3, cereais, né, e outros grãos. Além disso, elas tinham um baixo teor de açúcar, de comidas industrializadas, né, como comidas prontas, com conservantes, que é muito comum hoje nesse mundo globalizado, né, através de supermercados, fast foods. São essas comidas, eles tinham um baixo teor desses alimentos, né? E além disso, existem algumas características que é, por exemplo, uma característica do pessoal de Okinawa, que eles tinham uma filosofia alimentar dietética, onde eles se alimentavam e onde eles comiam até estar 80% saciado, ou seja, eles comiam em menor quantidade, e consequentemente você não engordava, você não aumentava seu peso e você evitava doenças metabólicas associadas ao aumento de peso. E a quarta e última característica que essas pessoas tinham eram as conexões. Elas tinham uma rede de conexões, uma rede de relacionamentos, elas tinham uma tribo muito forte. E isso fazia com que elas vivessem mais, né? É interessante, por exemplo, dessas populações que eram esse grupo de adventistas em Lima Linda, eles reservam, né, através dos ditames religiosos deles, eles reservam um dia na semana, ou seja, o sábado, para crescimento espiritual. E além desse crescimento espiritual, é um momento para relacionamento familiar, entre amigos, entre companheiros e até entidades religiosas. E isso fazia com que essas pessoas também tivessem uma expectativa de vida maior, né? Eles deixavam de lado o trabalho, as ansiedades, as obrigações do dia a dia, para ter um momento realmente em paz, em tranquilidade. Isso também é uma característica dessas pessoas que faziam elas terem uma conexão maior e, consequentemente, viver de forma mais saudável. Além disso, em Okinawa existe o Moai, que é um ritual de conexão de pessoas para colaboração mútua. Isso durante a juventude, né? Essas pessoas, essas crianças, elas são selecionadas em grupos, né, de pessoas que se tornam amigos, e esses grupos eles são levados durante toda a vida dessa pessoa, desde a juventude, a vida adulta, até a velhice, né? Tem grupos de pessoas que têm amizades, né, que são mais de 90, 95 anos de idade, né? Tem alguns grupos que a média de idade dessas pessoas é de 102 anos de idade, em Okinawa. Então é interessante. Essa conexão, essa comunhão de pessoas fazem com que elas tenham um espírito de crescimento, espírito de entendimento, né, sobre suas condições e, consequentemente, conseguem viver de forma muito mais saudável, né? São pessoas que se colaboram, pessoas que estão ali para ajudar, tem uma colaboração mútua e, consequentemente, conseguem viver de forma muito mais saudável. E, por fim, a gente falou sobre 4 pontos, né? Sobre a movimentação natural do corpo, falamos sobre a perspectiva correta, falamos sobre alimentação saudável e falamos sobre as conexões, né? Conexões entre indivíduos. E desses 4, um deles é o mais importante. Todos são importantes, mas o último, né? A conexão entre pessoas, ele é primordial para que isso se consiga de forma correta, porque através de um grupo de pessoas, através da comunhão entre indivíduos, você consegue colocar todos os outros hábitos realmente em prática e você consegue fazer isso todos os dias da sua vida. Você tem que praticar essas atividades, né, esses hábitos todos os dias da sua vida. Porque não adianta você fazer apenas um dia, 2 dias, um mês, um ano. Você tem que fazer isso todos os dias, every day, todos os dias, para que você realmente tenha resultados significativos. E é interessante que existe o estudo de Framingham, que é um estudo um pouco mais antigo, foi realizado nos Estados Unidos, que ele avaliou que entre indivíduos que eram obesos, geralmente se você tivesse 3 amigos obesos, a sua chance de ser obeso também era de 50%. Então a gente observa que um meio, as pessoas que você está à sua volta, né, elas representam muito, elas influenciam muito você. Então
esse meio que você tá, o ambiente onde você vive, ela tem um poder de transformá-lo enormemente. Então, busque pessoas, busque estar próximo de pessoas que têm uma perspectiva de alimentação saudável, pessoas que se movimentam, pessoas que fazem atividade física, pessoas que têm hábitos realmente de movimentação ativa do corpo e pessoas que têm um propósito de vida, pessoas que tenham um caminho que querem trilhar. E para concluir, eu gostaria de perguntar a vocês, né? Você está disposto a fazer isso, né? Com o objetivo de ter uma alimentação, de ter uma vida mais saudável, de ter uma perspectiva de longevidade e, consequentemente, viver mais anos? Tudo isso só depende de você. Depende se você conseguir colocar em prática cada um desses hábitos, cada uma dessas ações. Você vai ter um crescimento exponencial, mas só depende de você. Importante que você reflita sobre isso, né? E desde já agradeço o carinho de cada pessoa pelos comentários e pela motivação de sempre estar continuando aqui nesses vídeos. Grande abraço e até mais!